Renan, outra proposta sua que gera múltiplas interpretações, principalmente quando fica sintetizada numa palavra, como eu disse, é a desfavelização. Numa interpretação, vamos dizer assim, positiva, acho que as pessoas imaginam aquilo que o Trump disse que ia fazer com Gaza, né? Se tornar uma rede de hotéis luxuosos, com praias maravilhosas, etc. E, na pior interpretação possível, chegar talvez tratores e caminhões para tirar, arrancar os pobres das favelas onde eles moram, etc. Então, assim, vamos tratar aqui nas minúcias que proposta é essa? É para reduzir a pobreza, trazer infraestrutura, é para mudar as pessoas de localidade? O que, que é de fato? Um estado como São Paulo, um estado como Rio de Janeiro, de longe o maior problema social é habitação. Problema social. Porque, falando agora como se fosse um esquerdista intelectual, a favela é um elemento transversal. Porque ela cruza vários problemas sociais que a gente passa. Então, gravidez na adolescência, mais presente na favela. Menor desempenho educacional na escola, favela. Presença do crime organizado, favela. Ausência de saneamento básico, favela. Precarização do trabalho, favela. A favela é um problema habitacional, urbanístico e social. Então, óbvio que a nossa interpretação do problema tem que ser uma interpretação humana. Eu estou falando de um problema social. E é um problema que mexe, inclusive, na paisagem urbana e mexe também, inclusive, na autoestima dos cidadãos de uma cidade. Isso é uma coisa meio óbvia. Você tá andando numa cidade e vê aquele problema, aquela chaga social, você sabe que aquilo é ruim. Então, reconhecer aquilo como um problema é o começo de tudo. A gente viveu nos últimos anos uma aceitação forçada por parte da imprensa mainstream de que a favela é algo bom e é parte da nossa identidade. Imagina, eu trato um problema social como parte da minha identidade. Isso não tem nenhum sentido. Que bacana, olha só essa ausência de esgoto aqui, isso é muito Brasil. Não. Então, o programa de desfavelização que a gente precisa ter é, reconhecer o problema, 2, eliminar o crime organizado das favelas, porque o crime organizado está presente em praticamente todas as favelas do Brasil. Dá pra dizer que, assim, via de regra, onde há favela, há crime organizado presente. 3, entender que a atividade econômica precisa ser gerada. 4, e propriedade privada com título de propriedade. Já pararam para pensar a quantidade de PIB que está informal na sociedade brasileira porque a gente não reconhece a propriedade daquele terreno ou daquela casa, daquele casebre ou de um eventual apartamento por parte do Estado? Algo que poderia ser bancarizável, você poderia a pessoa investir, por exemplo, numa lojinha e ela bota uma hipoteca num espaço que ela tem, a quantidade de capital que simplesmente não existe. Então, a gente vai gerar um retorno em termos de PIB gigantesco a fazer isso. Mas, para isso, o Estado tem que depender de uma reforma fiscal enorme para poder gastar 90 bilhões por ano ao longo dos próximos anos para você fazer esse Programa Nacional de Desfavelização que vai reocupar o mapa urbano brasileiro e sem expulsar as pessoas das suas regiões. A questão toda é, ao te dar o título de propriedade e ao entender como funciona, vamos dizer, a dinâmica daquele bairro, ao entender quem vai precisar ser realocado porque é uma encosta e vai cair a favela, ou quem a gente vai precisar apenas reformar a casa dela e dar o título de propriedade, a gente vai construir bairros reais, vai trazer iniciativa privada, e o programa que a gente vai utilizar é com leilão reverso. Vamos trazer iniciativa privada para fazer infraestrutura urbana e fazer exploração comercial daqueles espaços em conjunto, naquele processo de urbanização, é tratar aquelas pessoas como cidadãos. Hoje, o favelado, vamos pegar esse termo, ele é um semi-cidadão. Ele é titular de alguns deveres, mas ele não tem praticamente direito nenhum. Isso quando não está na mão do crime. Desfavelizar significa integrar ele, não só à economia formal, mas integrar ele ao Estado brasileiro, a tornar ele cidadão. E eu acho que esse deveria ser o objetivo de qualquer presidente da República. O Brasil entender que favela é parte da própria personalidade é um Brasil que morreu por dentro. Ele só desistiu. Larga a mão aí, é favela e tamo junto, bota um Oruan aí. Isso não pode ser aceito. Eu acho que essa é uma grande revolução simbólica pra gente tocar no coração do nosso país. E só lembrando, né, o Lacerda já dizia que havia a grande guerra que os cariocas iam passar, que era a guerra do Rio de Janeiro contra a favelização do Rio de Janeiro. Hoje, essa guerra precisa ser nacionalizada. A gente tem que pegar o que o Lacerda falou naquela época e falar, esse problema agora é nacional e nós precisamos vencer dessa vez. Só um detalhe, o senhor falou reforma fiscal para combater a pobreza, que acho que está dentro desse bolo aí da desfavelização. Eu vejo que o senhor fala em vários vídeos e quando vai, inclusive, nas cidades, que o Lula fornece com uma mão e tira com a outra, porque ele dá vale gás, etc., alguns benefícios assim mais imediatistas, no entanto, com uma política econômica irresponsável do ponto de vista fiscal, com excesso de gastos que ele trata como estímulos, como incentivos, etc., isso acaba gerando mais inflação, e aí você eleva os juros no Banco Central para tentar remediar esse problema, e aumenta os preços, enfim, as pessoas elas acabam perdendo dinheiro no final das contas.
É mais ou menos. Qual é a crítica, na verdade? Eu queria que o senhor explicasse melhor, que o senhor faz ao campo da esquerda nessa área. É basicamente isto. Você explicou melhor do que eu costumo explicar. Quando o governo fica dando coisas supostamente de graça, por exemplo, o botijão de gás ou a energia elétrica de graça, que também não é de graça, eles incidem sobre a conta ou sobre o fornecimento daquele serviço. Em geral, isso recai sobre a classe média. Isso acaba gerando pressão inflacionária. Ao gerar pressão inflacionária, os preços em geral vão aumentar. Ao ter um aumento de preço, o que você deu de graça para a pessoa, olha, agora eu tenho um gás mais barato, o Lula me deu um gás. Tudo bem, mas o preço do arroz ficou mais caro. Tudo bem, mas a carne ficou mais caro. O que você vai cozinhar ali com esse gás vai ficar mais caro. Então a pessoa imediatamente já percebe o aumento de preço. E ainda tem a questão dos juros. Porque ao ter uma política econômica, uma política fiscal responsável, naturalmente os juros sobem não só para conter a inflação, mas também pela queda de credibilidade do Estado. E ao ver a queda de credibilidade da capacidade pagadora do governo, aí as pessoas, né, os investidores, olha, vou ter que, né, eu adquiro os seus títulos, mas tem que me pagar mais, que é a situação que a gente está agora. Situação que pode virar uma situação daqui a alguns meses de dominância fiscal, em que não há nada a se fazer, que é para onde o Estado brasileiro está caminhando. O cidadão brasileiro, mesmo com tanta coisa sendo dada pelo Lula, já percebeu que ele está cada vez mais pobre. Acho que isso é uma percepção geral. A classe média vê mais rápido, mas as pessoas mais humildes perceberam também. Então isso é um tema já dessa eleição. E eu acho que é importante que seja, porque o populismo uma hora passa a ser brecado. Porque a pessoa passa a perceber que me deu o botijão, mas tá tudo mais caro. Então é bom, veja só que cruel eu tô falando aqui, é bom que as pessoas percebam logo isso, porque as pessoas têm que sair de um modelo em que, né, o governo gasta demais e ir para um modelo em que o governo gasta de menos e aí sobra mais dinheiro para elas. Gostou do vídeo? Então curta e se inscreva no canal. Nos vemos em breve.